pessoal, eu sou a Ju do Cantinho de Oliveira. No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre séries policiais. Só que ao invés de falar sobre séries policiais que eu indico, eu vou contar pra vocês as séries policiais que eu desisti, que eu não consegui levar adiante e que eu acabei largando pela metade. Eu não gosto de começar séries e parar, dá a impressão de uma perda de tempo muito grande, que na verdade é, né? Mas tem umas que definitivamente não dá pra levar adiante. Foi o caso dessas três, que eu vou contar um pouquinho pra vocês delas agora. A primeira série que eu vou falar pra vocês é a série Wanted. Eu vou colocar a capa aqui em cima de todas elas pra vocês se localizarem e saberem qual é. Essa série vai contar a história de duas mulheres desconhecidas. A única coisa que elas têm em comum é o ônibus. Elas acabam pegando o ônibus no mesmo ponto, no mesmo horário, indo cada uma pro seu trabalho, só que elas nem se cumprimentam, elas não têm ligação nenhuma. Elas acabam presenciando um assassinato e esse assassinato vai envolver policiais corruptos. Como elas foram testemunhas desse assassinato, elas acabam procurando a polícia para contar o que elas viram, só que a própria polícia que elas foram contar o que elas viram é a tal polícia corrupta que causou esse assassinato dessa pessoa, se eu não me engano era um policial também, ou queima de arquivo, algo assim. Então a polícia faz tudo para tentar incriminar essas mulheres e elas acabam sendo incriminadas como se elas fossem as culpadas por esse assassinato, então elas precisam fugir, não tem como elas se entregarem porque elas não confiam na polícia, elas não podem confiar, então elas acabam fugindo. Então tem início uma caçada desesperada pela salvação delas, para salvar a pele delas, elas acabam fugindo. E nesse meio tempo as coisas vão dar muito certo para elas. Vai ter as coisas que dão errado, mas tudo vai se encaixar, cada uma delas conhece algo que possa ajudar de alguma forma nessa fuga delas. Elas vão começar a se conhecer, cada uma vai contar um pouquinho da sua vida e a gente vai perceber que elas são totalmente o oposto mesmo. Uma delas, a mais velha, a Lola, ela é mais segura de si, ela é uma mulher muito simples, ela trabalha de caixa em um supermercado, só que você percebe que ela tem um segredo, que ela esconde alguma coisa, que ela tem uma lembrança ou um passado meio obscuro e que ela não é tão simplória assim como ela tenta transmitir. E a outra, a Chelsea, ela já é toda pacata, envergonhada, certinha, toda tranquila, boazinha, nerdzinha, só que ela também vai ter algo assim um pouco diferente do que ela quer mostrar. Eu assisti uma temporada inteira, eu gostava da série, não é ruim, ela não é ruim de forma alguma. Só que foi me cansando, ela foi me desanimando, não foi me prendendo mais na frente da televisão. Eu assisti uma temporada inteira, no mesmo dia eu acho que eu comecei a segunda. E sabe, quando não era aquilo que você queria ver mais ação, mais coisas acontecendo e foi ficando um pouquinho morna demais. Então eu parei, mas quando eu parei eu não tinha intenção de abandonar. Mas o tempo foi passando e agora eu tenho certeza que definitivamente eu não vou voltar a assistir. Como eu disse, ela não é ruim, mas não tem como eu recomendar, já que eu abandonei porque eu me cansei dela, né? Outra série que me desanimou, que eu tentei assistir, foi menos, né? Eu assisti acho que 4 episódios, estava começando o 4º episódio quando eu abandonei. É a Manhunt Unabomber. Essa série é baseada em fatos reais. Ela vai contar a história de um agente do FBI. Ele é especialista em traçar perfis psicológicos de assassinos, de criminosos. Ele é um profile do FBI. Ele acaba sendo escalado para fazer parte de uma equipe responsável por identificar e prender um serial bomber. Ele é um serial killer, só que ele ataca com bombas as suas vítimas. A história se passa em 1995, ele envia as bombas pelo correio para pessoas aparentemente aleatórias, e essas bombas explodem e mata quem recebeu e se alguém mais estiver ao redor desse pacote. Então a polícia fica assim desesperada para tentar prender o quanto antes esse maníaco, esse psicopata que solta bomba nos lugares e nas pessoas. E esse cara do FBI, ele fica assim muito nervoso também porque ele quer muito fazer essa prisão, identificar esse bandido, esse assassino. Só que a polícia não dá muito crédito para ele porque ela não acredita nesse negócio de parte psicológica, pela letra do bilhetinho do criminoso, saber alguma coisa a respeito da vida dele. A polícia simplesmente não acredita nesse negócio de traçar perfil psicológico de criminoso. Então ele vai lutar com todas as forças dele para tentar provar para a polícia que isso pode dar resultado sim, que eles podem chegar perto pelo menos do criminoso através do perfil psicológico traçado por ele. A história teria tudo pra ser boa, pode até ser boa na opinião de vocês, mas pra mim não deu, eu não gostei. Ela tem uma divisão, uma linha do tempo assim que me bagunçou a cabeça também.
Dá a impressão que é umas 3 linhas do tempo, uma da época em que ele fazia essa investigação, depois quando ele já tinha prendido o bandido, que aparece também, que ele prendeu o criminoso, e um tempo depois dessa prisão, em que ele fica meio recluso, com barba grande, cabelo grande. Então eu achei assim um pouco confusa. Não consegui me prender também, não me fisgou ali na frente da TV, não deu pra mim. Assisti 4 episódios achando que fosse melhorar, que fosse conseguir levar adiante, mas infelizmente não deu pra mim também. E a terceira série dessa lista é a série As Crônicas de Frankenstein. É uma história de época, vai se passar em Londres no século XVIII. O John é um inspetor da polícia lá de Londres. Ele foi designado para trabalhar em cima de um caso onde a polícia encontrou o corpo de uma menina, o corpo de uma criança na beira de um rio. E ele foi designado para tentar descobrir o que causou a morte dessa criança, já que visivelmente ela foi assassinada. Só que assim que os peritos da época começam a analisar aquele corpo, na hora eles já percebem que tem alguma coisa muito errada ali. Não é uma simples criança, não é uma simples menina. As partes do corpo dela estão todas costuradas, então eles percebem que tem mais de 6 pedaços de cadáveres ali unidos e transformados naquela criança. Então são mãos de outras crianças, braços, pernas, tronco, até a cabeça é de uma outra pessoa que não a mesma do corpo, entendeu? É uma situação bizarra, eles nunca tinham se deparado com isso, então eles acabam ficando muito assustados. Então, atrás de pistas para solucionar esse caso, esse inspetor acaba chegando até os ladrões de cadáveres lá de Londres, que tinha uma turma, uma gangue de ladrões de cadáveres. Eles roubavam cadáveres no cemitério, recém-enterrados, para vender para os estudantes de medicina ou para os próprios hospitais ali da região, para eles estudarem anatomia, já que na época era tudo muito precário, né, século XVIII. Então ele vai trabalhar em cima disso, só que eu assisti 3 ou 4 episódios, não tenho certeza. Só que a história não se desenvolveu nada pra mim nesses episódios, porque geralmente você assiste um episódio, não gostei muito, vou assistir o segundo, o terceiro, alguma coisa vai acontecer. Nesse não aconteceu nada que me prendesse, a não ser a parte em que ele acaba, no meio das investigações, ele acaba chegando até a Mary Shelley, que é uma escritora que todo mundo deve conhecer, se não conhece. Se nunca leu, pelo menos já deve ouvir falar, assim como eu. Nunca li Frankenstein, mas eu já ouvi falar na Mary Shelley. Então ele chega até a Mary Shelley, ela é uma escritora, ela escreveu um livro que se chama Frankenstein. Então esse livro, conforme esse inspetor vai pesquisar, o livro tem muitas similaridades com o caso, a situação dos corpos e tal. Então a partir do momento que ele começou a ter contato com a Mary Shelley, eu parei de assistir a série. Mas não consegui mesmo ter curiosidade, não consegui ter interesse por ela. Algumas pessoas disseram que vale a pena continuar assistindo, outras já falam que não vale muito a pena, que é muito parada, é muito chata. Então, por via das dúvidas, eu vou deixando ela engavetada lá no Netflix. Não tenho previsão tão cedo de voltar a assistir essa série. Então, essas foram as séries que infelizmente eu abandonei. Como eu disse, eu não gosto de abandonar, mas infelizmente não rolou pra mim mesmo. E eu quero saber de vocês quais foram as séries que vocês começaram a assistir com a maior empolgação e acabaram desistindo no meio do caminho, vendo que não valia a pena. E eu quero saber de vocês também se vocês assistiram alguma dessas que eu citei inteira e se vale a pena. Tenta fazer minha cabeça, vai que de repente, assim com muita empolgação, se você me contar com muita empolgação, eu posso voltar a assistir. Não que eu tenha intenção, mas de repente com uma boa persuasão, quem sabe, né? Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de clicar no botão gostei, para eu saber que você gostou mesmo. Se inscreve aqui embaixo para ficar de olho em todas as novidades. E é isso. Beijos, até o próximo. Tchau!